nós vamos meditar no Salmo 1. Salmo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, depois vamos trabalhar separadamente os versículos. E é interessante que este salmo, o salmista vai fazer uma separação entre justos e ímpios. Então é um salmo muito importante para que nós possamos fazer uma avaliação das nossas vidas, e também é um salmo que nos chama a atenção para alguns cuidados que nós precisamos ter. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós acabamos de ler um salmo, é o primeiro dos 150 salmos que está na Tua palavra, e nós pedimos que o Teu Espírito, através da Tua palavra, venha ministrar nas nossas vidas. E a Tua palavra é para que nós possamos nos avaliar e verificar se nós estamos alinhados com ela ou não. E se houver algo na nossa vida que nós precisamos corrigir, mudar, este é o desejo, a intenção do nosso coração. Nós não queremos fazer nada que contrarie a Tua palavra, Senhor. Por isso, vem falar conosco nesta manhã. E assim eu oro em nome de Jesus. Então, o versículo 1, quando ele diz aí, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. E ele dá o caminho da bênção. E logo no Salmo ele diz 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeira, não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não procede com as orientações, os conselhos, aquilo que os ímpios têm para nos dizer. O que um ímpio pode ajudar um salvo, um justo, aquele que foi justificado em Cristo? Que orientação nós vamos receber de alguém que não tem temor ao Senhor? E o mais estranho hoje é que às vezes o ímpio está no nosso meio, irmãos. O mais triste é que hoje nós temos visto, dentro daqueles que se dizem fazer parte do povo de Deus, lideranças, cujas orientações contrariam frontalmente a palavra do Senhor. Porque nós achamos assim, o ímpio é aquele que não conhece Jesus. Todo aquele que conhece Jesus é justo. Existe uma diferença entre ser justo e justificado. Quando você confessa Jesus como Senhor, você é gratuitamente justificado pela sua fé em Jesus. Agora a palavra do Senhor nos exorta, uma vez que nós fomos justificados, nós temos que andar como justos. As nossas obras têm que ser justas.
O nosso comportamento, as nossas palavras têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Mas quando nós começamos a acessar aí as redes sociais, nós vamos ver pessoas falando da Bíblia, se posicionando como liderança e querendo transmitir coisas para os seus ouvintes que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Outro dia eu ouvi um absurdo e eu falei, olha só, eu não lembro, mas eu falei, eu preciso começar a anotar esses absurdos para depois passar. Olha aqui, ó, olha o desvio doutrinário, olha aqui que malignidade implícita nessa palavra, mas coisas absurdas estão acontecendo no nosso meio, e a decisão que nós temos que tomar de vida é, o que é que eu quero para a minha vida? Eu quero viver uma vida segundo a palavra de Deus, ou eu quero buscar palavras que venham de encontro àquilo que eu quero? Porque se você quer andar errado, você vai encontrar nas redes sociais pessoas que vão aprovar o teu erro. Se você quer tomar uma decisão errada, você vai encontrar gente apoiando e dizendo que é de Deus, que é válido. Nós estamos vivendo um tempo bastante complicado, irmãos, que nós não podemos andar segundo o conselho, a orientação, aquilo que as pessoas estão falando que não esteja alinhado com a palavra do Senhor. Quando você precisar tomar uma decisão, ou quiser saber se tal atitude é válida ou não, e está tendo dificuldades, busque aqui na igreja a liderança. A nossa liderança é melhor do que as outras lideranças? Não, mas a nossa liderança tem um compromisso muito sério com a palavra do Senhor, e jamais vai te orientar diferente daquilo que a palavra do Senhor tem para a tua vida. Então a primeira coisa que ele diz, olha, feliz, abençoado, é aquele que não anda segundo orientações, direções de pessoas que não têm temor ao Senhor. Podem ser de fora, podem ser de dentro da igreja, mas não têm temor ao Senhor. E infelizmente é de dentro da igreja que sai o desvio da fé. Eu já tenho citado várias vezes, 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios não é para o mundo, é para a igreja. Esses espíritos enganadores estão dentro da igreja do Senhor Jesus, através de homens e mulheres sem temor ao Senhor, trazendo ensinos demoníacos, ensinos diabólicos. Só que eles têm uma habilidade muito grande de transmitir a mentira, e muitos acabam crendo nessas mentiras, vivendo por elas e sem perceber, estão apostatando da fé, se desviando do Senhor Jesus. Tem uma frase maligna no nosso meio, maligna, que diz: uma vez salvo, sempre salvo. E isso leva as pessoas a dizer, bom, eu aceitei Jesus, eu sei que eu tenho essa área da minha vida que não está correta, mas sou salvo. Eu sei que eu estou vivendo de maneira errada, mas eu sou salvo. Agora a palavra do Senhor diz o contrário: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E se eu e você queremos perseverar até o fim, nós temos que tomar uma decisão de vida. Que tipo de vida eu quero levar? Eu e você, em diversas situações, seremos tentados a ir contra a palavra de Deus. Circunstâncias vão aparecer à nossa frente para dizer, não, pode fazer, não tem problema, e às vezes até irmãos vão apoiar uma decisão que contraria a palavra. É nesse momento que eu vou dizer, olha, eu não vou fazer, eu não vou agir assim, porque a palavra do Senhor diz que a maneira de eu agir é assim, assim, assim. É fácil? Não, mas é o caminho da bênção. A segunda coisa que ele fala aqui,
não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, nós sabemos que tem certas situações que não são corretas, certos ambientes que não são para nós, irmãos. Porque aquele ambiente é totalmente contaminado, pessoas na prática do pecado. Não estou dizendo que nós vamos ser mal educados, evitar. Eu estou dizendo que nós não vamos nos deter ali naquele lugar. Há uns anos atrás eu vi um percussionista de uma escola de samba, que era presbítero de uma igreja, tocando em escola de samba, e dizendo: não, mas o talento é de Deus, é para ser usado. É verdade, é para ser usado, mas de maneira correta. E hoje nós vemos aí no nosso meio pessoas que se dizem cristãs, vivendo na prática do pecado. Por quê? Porque se detiveram no caminho dos pecadores. Chega um momento que aquele pecado parece que já não é mais tão pecado assim. E daqui a pouco, aquela pessoa que antes dizia que era pecado, agora já diz que não é tão pecado, e daqui a pouco já está na mesma prática daquilo que anteriormente ela condenava. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, inclusive com nossos filhos, o ambiente que eles frequentam. Quem são as amizades deles? Como é que é a roda de amigos que eles vivem? Porque isso influencia diretamente o comportamento deles. Então é abençoado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Não é que você vai ser mal educado, não vai cumprimentar, mas é participar daquilo que eles estão participando. E o terceiro que diz aí: não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar, ridicularizar. Começa a falar contra as coisas de Deus. Hoje nós estamos vivendo um mundo de muito escárnio no nosso meio. Estou falando de dentro da igreja, pessoas escarnecendo das coisas de Deus. Nós seremos chamados de fundamentalistas, de intransigentes, de preconceituosos, irmãos, por defender valores da palavra. Mas eu e você vamos ter que decidir a quem que nós queremos agradar. Se nós queremos estar de bem com o mundo, ou queremos estar de bem com Deus. Não dá para fazer as duas coisas, agradar ao mundo e agradar a Deus. Uma vez eu falei: olha, a pessoa que quer estar na igreja e também desfrutar dos prazeres do mundo, não estou falando das coisas boas, de você ir a uma praia e desfrutar daquele sol, daquele mar, de você ir para uma montanha e ver lá uma cachoeira. Não é nesse sentido, é o sistema maligno do mundo. Então a pessoa que quer viver nesse sistema maligno do mundo, e também quer estar na igreja, fala: olha, a minha orientação qual é? Doe a sua Bíblia para alguém que esteja precisando, cai de cabeça no mundo, faz tudo o que tem vontade, se droga, se prostitui, se embebeda, pelo menos entra no inferno de cabeça erguida. Porque a pessoa achar que ela pode conviver com as coisas do mundo, aí vai para a igreja, aí vai para o mundo, aí chega lá, antes de entrar, vê se não tem nenhum irmão passando e puf, para dentro. Aí quer desfrutar daquele ambiente, depois sai, aí chega na igreja, não vai funcionar. Casa dividida não subsiste. Agora, já imaginou, o cara frequentou a casa do Senhor 20, 30 anos, e morre, e vai lá para aquele lugar horrível, para o lugar de tormento, futuramente o lago de fogo. Imagina a decepção dessa pessoa: ah, mas eu achava que não tinha problema. Esse é o engano do diabo, é o tem nada a ver. Satanás abriu uma porta no nosso meio chamado tem nada a ver. Não, mas tem nada a ver. Não, mas eu vou lá, mas eu amo Jesus. Não, mas não tem nada a ver. E a pessoa, sem perceber, está entrando pela porta larga
Estreito é o caminho que leva ao céu, largo é o caminho que leva à perdição. Agora imagina a pessoa chegando lá no inferno, e os demônios tudo lá, em fila, corredor polonês. Chegou mais um crente aí, dá nele. O que eu estou fazendo aqui? Pois é, quando você ouvia a palavra, você rejeitava a palavra. Você amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Irmãos, é sério isso. O que é que nós amamos? Sabe o que a palavra do Senhor diz? Quem é de Deus tem prazer nas coisas de Deus. Quem não é de Deus tem prazer nas coisas do mundo. Não estou falando de ímpio, estou falando de crente, irmãos. O cara vai na igreja, mas ele é religioso. Aquilo é uma obrigação religiosa. Fora o domingo, não tem nada de Deus na vida dele. Não ora, não lê a Bíblia. Só o culto de domingo. E mal. Tem prazer nas coisas de Deus? Irmãos, não pensa que todo mundo no final vai ser salvo. Não vai. Só aqueles que amam o Senhor. Jesus não quer que esteja com Ele quem não o adora em espírito e em verdade. Quem não tem prazer nele, pode ficar de fora. Com Ele vão estar aqueles que têm prazer nele, que amam a Ele, que Ele é Senhor das suas vidas. Agora, observe que aí está o processo da queda do justo. Anda, para, se detém, se assenta. Então aquela pessoa que outrora era séria, começou a considerar o caminho dos pecadores, daqui a pouco está escarnecendo de coisas que ele próprio antes defendia, que ele próprio antes declarava, não, é de Deus depois. Não é bem assim. Irmãos, olha aí pessoas, pastores que caíram, e hoje estão fazendo um estrago aí na internet, falando coisas absurdas, que você olha o antes e o depois e diz, não pode ser a mesma pessoa. Olha o que essa pessoa defendia antes, olha o que ela está defendendo agora. Agora, não pensa que se aconteceu com ele, não vai acontecer conosco. Se eu e você não tivermos uma posição muito séria, muito definitiva, muito clara para nós, o que é que eu quero viver nesta vida? O que é que eu quero fazer de Jesus? É o que Pôncio Pilatos perguntou para os judeus. O que eu faço de Jesus? O que vocês acham que eu tenho que fazer com ele? Judeu, povo de Jesus, crucifica-o, mata-o. Quando Pôncio Pilatos diz, olha aqui o vosso rei, ele não. Nós temos um rei, esse rei é César. Veio para reinar entre eles. Eles rejeitam Jesus e declaram que um rei mundano era o rei deles. Então aqui está o processo da queda, mas o mesmo Salmo, ele diz, olha, no versículo 2, antes, ele não faz nada disso, mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer nas coisas de Deus, ama o Senhor, tem alegria em vir à casa do Senhor. Tem gente que vir à casa do Senhor, hoje é domingo, hoje eu tenho que ir à igreja. Você tem que vir à igreja? Uma vez eu ouvi um irmão falando assim, bom, hoje eu já cumpri a minha obrigação, já fui na igreja. Falei, cumpriu a obrigação? A partir do momento que vir à casa do Senhor é uma obrigação, sinto muito, você já apostatou da fé. Porque agora aquilo é um sacrifício. E o Senhor não quer de mim e de você sacrifício, Ele quer que nós tenhamos alegria nele. Alegria nas coisas dEle. Alegria na palavra dEle. O Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu ando pela palavra, eu vivo pela palavra, eu amo Jesus, eu quero praticar aquilo que a palavra do Senhor diz. E se em algum momento eu errar, falhar em alguma coisa, o Senhor me perdoa, eu tenho o perdão dEle, irmãos.
Agora, achar que eu posso viver na prática do pecado, não querer abandonar o pecado e contar com o perdão do Senhor, impossível. O perdão é para quem tem um coração arrependido. Não para aqueles que pedem da boca para fora, mas de coração. Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor. Está perdoado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Antes o seu prazer está nas coisas do Senhor. Olha qual é o resultado. O Salmo 3 diz o que acontece com aquele que não faz o que está no versículo 1, faz o que está no versículo 2, e ele diz o resultado de quem assim o pratica. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Vai prosperar, vai crescer, vai receber da bênção do Senhor, vai levar uma vida abençoada, vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades, problemas acontecem a todos os homens, a chuva cai sobre os justos, a chuva cai sobre os injustos. Nós estamos no mundo pecaminoso, nós estamos no mundo que é contrário a Deus, mas nós contamos, quando temos essa postura, esta atitude, nós contamos com a presença do Senhor, com o livramento do Senhor, com a provisão do Senhor. Deixa eu aproveitar e falar isso, irmão. Tempo de recessão, tempo de escassez. Você que vai no mercado como eu, sabe, quando você olha o produto, hoje está 10, na semana seguinte já está 12. Eu gosto muito de iogurte. Tomo iogurte todo dia. E eu sei que dobrou de preço em um ano o iogurte. Pagava 8 e pouco, hoje está 16, 17, 18. Agora, o Deus que sustenta o iogurte a 8, sustenta no iogurte a 15, a 16, a 17, irmãos. Nós não dependemos do sistema do mundo. O Senhor é poderoso para multiplicar as nossas finanças. Não vai faltar nada na casa daquele que ama, que teme ao Senhor. É o que a palavra de Deus está dizendo. Vai ser abençoado, vai crescer, vai prosperar, não vai faltar nada, vai dar fruto na estação própria. Quando você precisar, vai estar lá. Não é para ter medo, irmãos. As coisas no Brasil estão indo mal, muito mal, mas é para o mundo, porque o Senhor cuida dos seus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, é descansar na sombra do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque me amou, eu o livrarei. Irmãos, tem promessa da palavra do Senhor para aqueles que são dele. Não é para temer coisa alguma, é para alinhar a vida. Não praticar o que diz o Salmo 1, versículo 1. Não praticar o que diz o versículo 2. E o resultado é o versículo 3. E a igreja tem à disposição uma grande bênção que se chama IFC, classe lotada. Tivemos que levar para o auditório. E sabe o que chamou a atenção? Quantos jovens estão ali frequentando? Sabe o que isso está demonstrando? Pessoas que querem mais do Senhor, que querem crescer, que querem receber. Vão ser abençoados. Então, o versículo 3 é o resultado de não fazer o que o 1 diz, fazer o que o versículo 2 diz. Agora o 4 diz assim, e o 5, né? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Agora, olha o que diz o 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Então, fala de juízo final e tempo atual. No juízo final, tem gente que acha que pode fazer o que quiser, que não tem que prestar contas a ninguém, que é o dono da sua vida, e que no final vai dar tudo certo. Diz que não. Os perversos não prevalecerão. Irmãos, quando chegar aquele dia, nós vamos ver muito dos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, ali tendo que olhar para Jesus.
e as suas obras sendo manifestas. Tudo que fizeram na terra vai estar lá. E não é que a gente se alegra disso, não. Mas é que a gente sabe que o Senhor é justo e que Ele vai retribuir toda a injustiça com a justiça dEle. Todo injusto vai ter que prestar contas. E vai receber a devida punição. Mas nós não estaremos neste tribunal. Porque nós já passamos pelo tribunal de Cristo. Reinamos com Ele 1000 anos. E depois vamos estar lá observando como Deus completa o plano dele através da justiça dele, julgando todos aqueles que foram injustos. Ninguém escapa, irmãos. Agora diz, nem os pecadores na congregação dos justos. Aquele que quer viver na prática do pecado não vai ficar numa igreja séria, irmãos. Não vai ficar numa igreja que defende os princípios da palavra do Senhor, porque ele vai ser confrontado. O Evangelho nos confronta. O Evangelho não é para acariciar o nosso ego, irmãos. Você é uma bênção, você é demais, o cara aprontando, fazendo coisas horríveis. Mas o Senhor te ama, mas não concorda com o que ele pratica. As pessoas confundem que por Deus ser amor e amar as pessoas, que Deus aprova os seus atos. Não, a pessoa ele ama, mas se os atos, a postura, a vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, ele vai julgar, não tenha dúvida. Então o pecador não vai conseguir prevalecer, permanecer na congregação dos justos. Aqueles que querem viver uma vida correta. Aqueles que quando vem uma palavra de repreensão, eles dizem, amém, Senhor, é isso mesmo, é isso que eu quero para a minha vida. Aquele que não quer viver uma vida correta, vai buscar uma igreja que aprove aquilo que a pessoa quer fazer, e vai encontrar, irmãos, hoje tem igreja para todo tipo. Quer viver no pecado? Tem igreja que apoia você, igreja que acaricia o ego, igreja que a pessoa se sente acolhida para permanecer nas suas práticas erradas. Mas uma igreja séria é uma igreja para pessoas que querem viver uma vida correta, uma vida segundo a palavra do Senhor. E o versículo 6 diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece tudo ao meu respeito, ao teu respeito, meu irmão. Ele sabe tudo a respeito de nós. Um outro salmo diz, a palavra nem chegou na nossa boca, Ele já sabe. Porque Ele é presciente. Ele sabe tudo que eu e você pensamos, fazemos, tudo que eu e você vamos decidir, vamos fazer, por causa da presciência dEle, não por causa da predestinação. O teu futuro não está escrito nas estrelas, mas a palavra de Deus dá uma direção para que tipo de futuro que você quer. A palavra do Senhor vai te dar orientação para a vida que Ele requer de nós, de mim e de você. Mas Ele não decide por nós. A predestinação diz que Deus decidiu. Ele não decidiu. Ele deixou pronto o caminho. Ele deixou preparado o caminho para que eu e você pudéssemos viver uma vida correta. Mas Ele nunca decide por nós. Por isso que tem juízo. O juízo é quando Jesus vai julgar a decisão que as pessoas tomaram durante a sua vida. Então Ele conhece, Ele sabe. Eu e você podemos esconder coisas dos homens, não é difícil esconder dos homens. Uma boa cara de pau, uma pessoa que mente e olha no seu olho e diz, não foi. Não é difícil enganar homens. Mas é impossível enganar o Senhor. E a palavra de Deus diz que tudo que está oculto vai vir à luz. A pessoa pode enganar as pessoas por algum tempo, não vai enganar todo o tempo, porque quando nós estamos militando nas coisas do Senhor, aquilo que não é do Senhor e não há mudança, Ele vai revelar. Então este salmo é um salmo que vem justamente num culto de ceia, para eu e você fazermos uma avaliação da nossa vida, que tipo de vida eu estou levando.
Que tipo de vida eu decidi viver? Como que está o meu coração em relação a Ele? Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Ele é o que eu tenho de mais rico, de mais precioso. O que Jesus nos ensinou? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que é tesouro para mim? O que é tesouro para você? Ou seja, o que é mais valioso para mim e para você? Tudo que nós conquistamos materialmente vai ficar, irmãos. Caixão não tem gaveta. Não vai dar para colocar algumas coisinhas lá, umas barras de ouro, uns dólares, uns euros, e falar, vou levar, quando eu subir, pelo menos subo, não vai. Nem a roupa que você tem vai conseguir fazer uma mala e botar dentro do caixão para subir junto. Se tudo que a gente tem, não estou dizendo que você não deva cuidar, não deva crescer, não deva prosperar. O Senhor deu oportunidade de ganhar dinheiro, ganhe todo o dinheiro que você puder ganhar, mas o seu coração tem que estar nele. Ou seja, não é o dinheiro, não são as coisas que mandam em nós. Nós é que mandamos no dinheiro e nas coisas. Elas estão para nos servir e não nós para servirmos a elas. Então que nesta ceia eu e você possamos fazer uma avaliação e, se é necessário corrigir algo dentro de nós, fazer isso antes de tomar a ceia. Depois eu vou ler alguns versículos que é uma exortação do apóstolo Paulo. Então esta manhã é uma manhã de uma avaliação, reavaliação e decisão, se houver necessidade de mudança de postura. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. É um momento de nós olharmos para dentro de nós. O que é que tem dentro de mim? O que Jesus representa na minha vida? Qual é a posição que Ele ocupa? Ele é prioridade ou Ele está lá em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar? Quando dá? Como que está a minha vida de oração e meditação na palavra? O versículo diz, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, é uma dedicação contínua em conhecer o Senhor e é através da palavra. E se nesta manhã você olha e diz, eu realmente não tenho me dedicado a Ele, Ele não tem sido a prioridade na minha vida, então que nessa manhã você tome essa decisão. E se tem algo na sua vida que não seja correto segundo a palavra, ou tem algum pecado, se arrependa antes de tomar a ceia, e tome uma decisão de não mais querer pecar. Nós fomos chamados para andar em santidade, e o Senhor conhece o nosso coração. Então nesta manhã, faça esta oração a Ele. Senhor, nós estivemos meditando na Tua palavra, e que salmo é o primeiro, que salmo extraordinário. Ele nos diz o que nós devemos evitar, o cuidado que nós devemos ter, em não ficar ouvindo conselhos de quem não tem temor ao Senhor, seja dentro ou fora da igreja, em não se deter em ambientes que são contaminados e que podem nos induzir às mesmas práticas que eles, e também não nos assentarmos na roda daqueles que escarnecem de tudo, Senhor, principalmente da Tua palavra. Mas ao mesmo tempo, este salmo nos exorta a meditarmos na Tua lei de dia e de noite, na Tua palavra. Isso fala de uma dedicação ao conhecimento do Senhor e da Tua palavra. E diz que quem assim o faz, vai ser como uma árvore plantada, junto à corrente, ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, quer dizer que a pessoa sempre permanece firme.
Sopra o vento, bate o sol, vem a chuva, mas permanece firme. E porque permanece firme, vai frutificar. No tempo necessário, o fruto aparece, o fruto vem. E assim nós queremos ser, Senhor. Não queremos ser como os ímpios, mas queremos andar como justos, justificados pelo teu sangue, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor deixou a tua palavra para nos guiar, nos dirigir, Senhor. Como nós poderíamos tomar decisões corretas sem ela? Mas tudo o que nós precisamos fazer é cada dia alinharmos mais e mais as nossas vidas com a tua palavra. E aí nós veremos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, os nossos lares, os nossos negócios, os nossos empregos, as nossas finanças, a nossa saúde. Porque o Senhor cuida dos teus. E nós somos teus, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Assim oramos, em o nome de Jesus. Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros, e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.